Boa noite, tudo bem, gente? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre a enfermagem esportiva. Qual é a função, o que a gente pode fazer como enfermeiros dentro de um ambiente esportivo. Então, é nisso daí que vamos pautar a nossa conversa de hoje e nossa convidada de hoje vai ser exatamente a enfermagem esportiva. E quem vai falar pela enfermagem esportiva é a enfermeira Camila Lino, né? E a Camila, estou só aguardando a Camila chegar aí para a gente começar os trabalhos, né? Vamos lá. Aninha, como é que você está? Tudo bem? Estou vendo aqui que você está online. Vamos lá, gente. Só aguardando a Camila para a gente começar a live. Enquanto isso, Aninha, se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente aí, beleza? A Aninha é uma atleta que está com a gente, Igor também, famoso Igão, já foi um atleta nosso. Já atuei com ele, inclusive, em jogo de futebol de areia. Igor é um cara gente boa demais. Camila Lino, cadê você, Camila Lino? Eis a pergunta que não quer calar. Igão, se você tiver alguma dúvida aí sobre enfermagem do esporte, pode vir falar conosco. Lúcia, nossa assídua, também está aí conosco. Um prazer ter todos vocês aqui comigo nessa live de hoje. A live de hoje está um pouquinho mais cedo, né? Talvez seja por isso também que as pessoas estão tendo um pouquinho mais de dificuldade para entrar, né? Normalmente tem um volume maior de pessoas. E nossa convidada acabou de chegar. Enfermeira Camila Lino, representando a enfermagem. Beleza, Igor. Estamos aí sem proposta, você sabe que pode contar conosco, no que precisar, a gente está sempre disposto aí a ajudar. Já chamei aqui a Camila, estou só aguardando a internet nossa de cada dia fazer a sua parte, mas isso daí é uma coisa que, infelizmente, nós temos que conviver com isso, a internet nossa de cada dia. Então, vocês estão me escutando direito? Já te chamei, Lila. Já te chamei já, mas parece que está dando erro aqui. Me chama aí que eu acho que de repente é melhor. Internet maravilhosa. Nossa internet nossa de cada dia. O que a gente faz com isso, gente? A internet nos representa, né? Agora temos Camila ao quadrado, né, na live. Ah, entrou. Aê, jogador! Conseguimos. Hoje eu estou de pintinho amarelinho, né? Primeira, rapaz! Primeira live que eu faço com a camisa da Média Esporte. Essa aqui foi a primeira, cara. Essa foi a primeira. Essa daqui foi a primeira camisa que a gente fez. Camisa amarela. Cabelo todo desgrenhado, ai. E aí? Você é enfermeira. Você é enfermeira. Enfermeira não tem tempo disso. Pô, se tu vê como é que tá a minha casa, eu corri aqui rapidão para poder chegar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Destacar aí meu sócio, meu amigo, meu parceiro de batalha aí, Aldinei Pereira, online aí conosco. Ele é o representante da Prestoenf aí, parceiro de longa data conosco aí, sempre ajudando a Média Esporte a crescer, né? Então vamos lá. Camila Lino, por gentileza, se apresente. Então, minha visualização tá boa? Tô achando que a câmera tá meio borrada. Tá certinho? Não, por mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Só limpar a câmera aqui rapidão. Eu tô achando que tava borrada. Agora sim. Então, sou Camila Lino, né? Tenho 35 anos, moro aqui na cidade de Itaguaí, mas não sou daqui, eu sou carioca. E me formei pela Universidade Estácio de Sá, inclusive amanhã, dia 15,
Eu vou fazer aí 12 anos de formada, então amanhã vai ser um dia especial para mim. Todo 15 de agosto é assim. E fiz a pós-graduação em enfermagem do trabalho pela Faculdade Técnico Educacional Souza Marques. E eu pesquiso a área do esporte há 13 anos. Então, desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, eu decidi olhar e falar, caramba, cadê o enfermeiro? E a partir daí comecei a pesquisar a respeito, visto que o esporte me acompanha desde que me entendo por gente, então sempre acompanhando múltiplos jogos, como Jogos Olímpicos, né, Jogos Pan-Americanos, comecei a acompanhar de 99 para frente, e jogos de modo individual, como futebol, automobilismo. Posteriormente, eu fui atleta de tiro esportivo aí por 8 anos, então foi muito legal isso aí, e é basicamente isso. Então, esporte já está enraizado, já está na veia, e é isso, é algo que eu amo tanto. É bem interessante isso daí. Eu vou fazer também no final do ano, eu faço 2 anos de formado, né? 2 anos de formado, porque a experiência que você tem, eu não tenho nem como adquirir isso daí. Eu só Ah, adquiri. para! Ah, é Então, mais caro que Neymar esse jogador aí. que é isso. A gente, pô, assim, o Neymar não tá valendo tanto assim, não. Agora ele está resolvendo ganhar um pouquinho mais, né? Mas a gente tenta fazer o possível. Mas vamos É, a lá. gente pode. Então, tá, a gente comparou o Mbappé ou o Haaland, pronto. Agora melhorou. Verdade, verdade. Mas eu prefiro jogar com CR7 mesmo, que É. não dá para escrever no Cartola, mas tudo bem. Mas vamos lá. Camila, então você já falou que você se especializou em enfermagem do trabalho. E o que a enfermagem do trabalho te auxilia como enfermeira dentro do esporte, né? Do esporte para o desporto? Bom, o enfermeiro, né, no caso, ele tem esse olhar, o olhar holístico, lógico, pensando sempre no científico, e a gente pensou na enfermagem do trabalho da seguinte forma: eu mesmo comparei o atleta profissional com o trabalhador formal, e eu vi que tem muita semelhança. Ou seja, tanto o atleta quanto o trabalhador, ele, né, tem as mesmas situações, os mesmos direitos, se esbarrar direitinho, dá para perceber que são bem parecidas as situações. E lógico, assim como também tem os riscos ocupacionais. Então é por isso que a gente, na enfermagem do esporte, acaba direcionando um pouco da enfermagem do trabalho também para o esporte por conta disso, por conta dos riscos, por conta dos direitos e até mesmo de outras situações, né? Então é basicamente isso. E no meu TCC da pós, eu acabei fazendo esse comparativo e deu certo. Vi que realmente tinha tudo a ver e é isso. O mais interessante é isso. Eu também sou enfermeiro do trabalho, né? Eu fiz a enfermagem do trabalho em 2012, quando estava começando a ser aquele boom, né, da enfermagem do trabalho. Então mas eu fiz com outros propósitos. Eu sempre fui da área esportiva, né? Sempre sou ex-atleta e tudo mais, mas desde 2005, né, quando teve os Jogos Mundiais de Cadeira de Rodas e Amputados, eu era acadêmico ainda e eu participei disso daí de forma bem ativa. E aí, logo depois, eu fui para o Pan-Americano, participei da organização dos Jogos Pan-Americanos, saí por outros motivos, né? Não cheguei a ingressar nos Jogos Pan-Americanos e dos Jogos Pan-Americanos, dessa problemática que eu tive, eu meio que me afastei um pouquinho dos esportes, ficando apenas visualizando, vendo e tal, e me especializando, né? Eu fiz especialidade em CTI, fiz especialidade em enfermagem de trabalho, depois fiz dermatologia e hoje eu sou o único enfermeiro que tem a pós-medicina do esporte, atividade física. E é exatamente por isso, porque eu vi a necessidade nos Jogos Olímpicos, né, no qual eu atuei diretamente, e eu vi essa necessidade. Eu olhava para o lado, eu tinha 50 fisioterapeutas, olhava para o outro lado, eu tinha 20 médicos, olhava para frente, um enfermeiro, dois enfermeiros. Aí eu olhava assim para o lado, um técnico de enfermagem, dois técnicos de enfermagem. E assim, educadores físicos, um monte, em todas as profissões.
dentista, tinha um odonto, tinha muita gente e tudo mais. Então, assim, vi realmente a necessidade do enfermeiro ali, né? E essa capacidade que eu tinha de ser ex-atleta e já ter eu não tinha ainda a de medicina do esporte, e aí na Olimpíada eu tive esse insight de voltar àquela situação que eu tinha tido antes e voltar. Eu tive a indução e a vontade, né? Eu tive a necessidade de voltar, né? A Camila, minha namorada, me ajudou muito nisso, porque ela é fisioterapeuta e nós fizemos esse contexto juntos, né? Então isso daí foi um ponto bem importante. E hoje, no esporte, né, nós temos uma vivência em diversos esportes. Eu sou enfermeiro da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, no qual você já exerceu esse cargo, eu que peguei o bonde andando, né? Você estava lá no início, né, da BFC, então eu com muita honra eu ocupo o lugar em que você já esteve, né? E você é uma percursora também dentro de um esporte que as pessoas acham que é brincadeira, né? Mas já deixou de ser brincadeira há algum tempo, né? Que é o eSports. Então, assim, fala um pouquinho mais disso daí também, que o enfermeiro, como que o enfermeiro pode atuar nessa área, e falar exatamente como a enfermagem do trabalho te ajuda nessa parte comportamental, gestual, posição e tudo mais. O que você tem como que a enfermagem do trabalho te acrescenta? Vamos lá. Primeiro, faz-se necessário que a enfermagem entenda que existe sim profissões fora da assistência, fora da atenção básica. Tá? Existem aproximadamente na enfermagem 50 especialidades, aproximadamente 50. Então, cabe à enfermagem saber que sim, é possível empreender, é possível sim sair da caixinha, né, digamos, focando só no hospital, focando só na atenção básica. Não é assim. Então, sim, há possibilidade da enfermeira empreender e entrar em diversas áreas. Então, uma delas é o esporte. Segundo, o esporte, pelo fato de as pessoas acharem que é um pouco mais descontraído, acham que não é sério. Não é. É muito sério trabalhar com esporte. Demanda muitas situações para a gente poder organizar um evento esportivo. Então, não é fácil. Eu, quando trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, trabalhei também, né, na ambulância, mas não nos jogos em si. Trabalhei com outras coisas, né, em empresas de ambulância. Trabalhei 8 anos em Campeonato Carioca, mas obedecendo o estatuto do torcedor, que depois até a gente pode falar a respeito. Mas nos jogos em si, acabei trabalhando em diversas áreas, como transporte, como serviço ao espectador, como o próprio field of play. Então, eu consegui perceber o olhar de toda a estrutura que compõe o evento. Então, quer dizer, o enfermeiro ele pode também atuar não só no campo, mas também no treino, mas também com outras situações, com esse olhar de educador, com o olhar também da reabilitação, claro, dentro da enfermagem. E é bom lembrar que nós não queremos invadir a área de outros profissionais. Então, por isso que eu me questionei lá atrás em dizer, poxa, por que não tem enfermeiro ainda incluso no esporte? É justamente por isso. Porque tem gente que não conhece ainda, né, que é possível também o enfermeiro trabalhar na única categoria ainda de nível superior, não inclusa dentro do esporte. Então, a gente está batalhando para isso, para que a gente possa finalmente aí desabrochar, né, a área que a gente tanto gosta, que a gente se apaixonou. Então, é isso, cara, e não tem outra saída. Falando na Camila Vasconcelos, queria agradecer aí, beijo Camila, foi excelente trabalhar com ela, né, em diversas áreas que estivemos juntas, então foi realmente muito bom a gente ter trabalhado juntas. Ela até fez uma pergunta aqui a respeito, né? Como essa vivência em grandes eventos acrescentou na minha jornada? Cara, muita coisa acrescentou, porque eu pude ter o olhar não só, como eu já tinha falado antes, não só do campo de jogo, mas na parte externa, a parte do espectador, a parte do transporte, né, da logística, até a questão do protocolo pré-evento também. Então, o enfermeiro também atua com isso, porque a gente obedece protocolos para poder ter o atendimento, para poder a gente atuar, né, numa situação emergencial. Então, assim, dentro dos eventos esportivos eu aproveitei muita coisa. E, se Deus quiser, aí, quando a gente tiver
o projeto da pós-graduação já definido, nós também vamos falar disso, não só o campo de jogo em si, mas também as áreas que compõem, né, os bastidores, tudo aquilo que compõe a nossa atuação dentro do esporte. Então, porque o que nós vemos na TV, por exemplo, é muito comum a gente conseguir observar o que a gente vê na TV, mas o que tem por trás disso? Ninguém sabe. As pessoas estão acostumadas a ligar a televisão, pronto, vai começar a partida tal. Mas caramba, vocês não têm noção do trabalho que dá, e principalmente tem determinados esportes que são super trabalhosos de trabalhar. E como, por exemplo, o hipismo, né, que demanda um trabalho muito grande, porque você não lida só com os cavaleiros, mas também lida com os cavalos, então realmente é... Quem Obrigada. entrou aí agora foi o senhor Frederico Negreiros, médico parceiro nosso também. Ele estava lá no início da Medisport conosco, em 2018, então ele ajudou muito, ele já usou essa camisa amarela aqui, que eu estava falando da primeira camisa da Medisport, depois a gente fez uma vermelha, e a vermelha a gente deu para ele, ele tem a camisa. Legal. Assim, eu vou dar o um exemplo por mim. Amanhã Deixa mesmo... eu só reiterar sobre o esportes, que o PH foi me dar água aqui, aí eu já vou... PH é meu marido, tá, gente? Ele foi me oferecer água aqui. Sobre o esportes, né, o meu olhar a respeito, por que eu percebi isso? Ano passado, ano passado, na Brasil Game Show, em outubro do ano passado, eu fui num evento, eu e meu marido, nós temos uma web rádio de esportes, e eu fui para poder coletar material esportivo. Mas quando eu olhei, falei, caramba, tem um alto investimento nos jogos eletrônicos, né, na parte do streaming, ou seja, tem vários adolescentes e jovens jogando online e passam muito tempo numa cadeira, ou até mesmo o youtuber, né? Ele precisa ter uma cadeira gamer, por exemplo, inclusive aqui no perfil da Enfermagem Esportiva tem um post falando sobre cadeira gamer, e normalmente esse streamer ou esse youtuber, ele passa 8, 10, 12 horas sentado naquela cadeira. Então, se fosse uma cadeira comum, por exemplo, como é que ia ser? Ele ia sair dali estragado, né? Então, adeus cervical, adeus, né? O corpo inteiro realmente ia reagir de uma forma não muito legal. Então é por isso, eu passei a olhar também os esportes eletrônicos como algo que também faz possível nós atuarmos. Então a gente atua, logicamente, olhando esse pro player, né, esse streamer como um todo, como a gente já faz na enfermagem propriamente dita, e nós temos aí a sistematização do cuidado. Então, é isso que eu queria dizer. Agora, pode falar. Só falando aí também da presença do Marcelo Cardoso, ele fez uma pergunta que a gente vai responder agora, mas a doutora Isabelle De Faveri, amiga minha de colégio militar, hoje é uma excelente fisioterapeuta, também faz lives maravilhosas, assim, só para contextualizar aí que ela é parceira nossa de longa data. Conheço a Isabelle há 3 anos, que foi quando eu me formei no segundo grau, né? Aí para não demonstrar a idade, né? Eu posso falar tudo, só não posso falar que mulher engordou e que mulher tá velha. Isso eu não posso falar nunca. Então, tem 3 anos que a gente se formou, né? Então, com relação ao Marcelo, o Marcelo perguntou dos protocolos. Quais são os protocolos, quer ver? Como é montado o protocolo funcional da equipe de enfermagem esportiva? Eu vou falar por mim, que eu sou coordenador de saúde de 2 clubes, né? E sou lá da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, que tem uma coordenação de saúde que é a Márcia, né? A Márcia Fernandes, e a gente faz o protocolo todo mundo junto. Mas dentro do futebol, a Camila ela já teve a oportunidade de ir comigo assim algumas vezes, e o protocolo lá é muito rígido, Marcelo. Quando a gente está falando do protocolo de treinos, o protocolo atualmente é um protocolo bem diferente do protocolo normal, né? Então a gente está num novo normal. Então os atletas têm que ter o distanciamento, dentro do vestiário só podem entrar de 5 em 5 atletas para trocar de roupa, tomar banho, ou então ir para o treino. Todos eles de máscara, todos de máscara. Só dentro de campo que não é necessária a máscara, né, quando eles estão fazendo a atuação direta em campo. E assim, o protocolo é bem rígido nesse sentido. Eu desenvolvi o protocolo, pedi autorização ao Dr. Tanuri,
eu pedi auxílio a ele, na verdade. Ele que ajudou a fazer o protocolo da CBF. O protocolo do Flamengo foi ele que fez. Então, assim, o protocolo é muito, muito rígido. Agora, o protocolo normal do dia a dia, por exemplo, amanhã eu tenho um jogo que vai ser lá em Teresópolis. O jogo é 11 horas da manhã e a minha previsão de chegada é pelo menos uma hora e meia antes do jogo. Então, isso daí é uma coisa que eu tenho com a minha equipe. Enquanto coordenador de saúde, eu sou bem chato nesse sentido, porque tem que ter ambulância, a ambulância tem que ser verificada pelo delegado da partida. Estou falando do futebol, tá? Ela tem que ser verificada pelo delegado da partida antes do jogo. Se não tiver ambulância, não vai ser realizado o jogo e o time mandante vai receber multa, tá? Eu verifico toda a minha equipe, o que está faltando, o que não está. A gente faz várias reuniões antes, faz reunião depois dos jogos, para verificar o que a gente errou, o que não errou, o que pode melhorar, o que não pode. Eu sou bem sistemático nisso aí. Então, a enfermagem, ela faz toda essa gama de coisas relacionadas. E aí, algumas pessoas devem estar se perguntando, poxa, mas o enfermeiro coordena médico? É uma das funções, sim. Não existe essa. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não existe. Coordenação de saúde é coordenação de saúde. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico, pode ser qualquer nível superior pode coordenar a equipe de saúde. Tá? A única diferença aí é que o técnico de enfermagem não poderá exercer esse cargo somente por não ter o terceiro grau. Não é por competência, somente por esse motivo. Tá? E com relação ao protocolo, eu acho que nesse sentido há muita coisa. O Marcelo mesmo, eu faço diversos protocolos com ele. Né? A gente faz protocolos de atendimento, vários protocolos que necessitam auxílio nós fazemos. E protocolo de você tem alguma coisa a acrescentar aí também, Lila? Sim, a questão do gerenciamento, né? Queria destacar aí o Júlio De Luca, que é um enfermeiro que está no Flamengo Imperadores, onde ele, além de ser o enfermeiro da equipe, ele é o coordenador multidisciplinar. Então, junto com ele, tem ele, de enfermeiro, a Débora Cota, que está comigo desde 2010 aí nas andanças a respeito da enfermagem esportiva, e o Diogo, que chegou depois, também está acrescentando muito. E ele coordena uma equipe de aproximadamente 20, acho que são 25 profissionais, se não estiver enganado. E não tem essa, entendeu? Porque tem gente que tem a ilusão achando que, mas o enfermeiro é subordinado a médico? Claro que não. O enfermeiro, ele é subordinado a outro enfermeiro, né? Quando se tem a questão do gerenciamento, enfim. Mas na equipe de esporte, não tem essa. Pode ser, sabe, acho que não tem nada a ver, absolutamente. Então tem gente que ainda tem, em 2020, essa ilusão de que existe hierarquia entre outros profissionais. Não, só existe hierarquia dentro da enfermagem, né? Quando um é mais antigo e o outro é mais moderno, né? Estou até falando linguagem militar aqui, mas é basicamente isso. Porém, dentro da equipe multidisciplinar, não tem problema nenhum o enfermeiro gerenciar, né? Não há de forma alguma. Agora, e ele foi o único enfermeiro que encabeçou o protocolo de retorno ao futebol americano do Brasil. Olha que interessante. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Esse coraçãozinho que eu fiz aqui foi pro Joãozinho, que acabou de entrar aí. João, Joãozinho! Nosso guerreiro. Maravilhoso ele. Beijo. Beijo, Joãozinho. Saudade. Ai, que legal. Estou devendo uma live com ele. A gente vai marcar, legal. Né, João? A gente vai marcar. E olha só que interessante, a Lúcia perguntou aqui pra gente como funcionam os cuidados com a visão dos participantes de jogos eletrônicos. Então, como eu comecei a estudar de outubro até aqui, né, a respeito de jogos eletrônicos, e vou contar um breve histórico, né? Então, comecei em meados de outubro a estudar esse mercado do esportes, né, para ver como os atletas eles tinham essa visão, porque assim, comparando com o futebol, nós também temos aí atletas que têm estrutura, que têm uma game house, ou seja, que tem um centro de treinamento, como tem atletas que jogam no celular ou moram numa comunidade. Então a gente tem que atender e pensar nas duas realidades. Ou aquele que joga numa game house, que já joga, que recebe por isso, mas também a gente tem que pensar naquele que está começando ou naquele que não tem estrutura nenhuma
Então a gente tem que manter esse contraponto, né? Pensar dessa forma para todo mundo, para não, como é que eu vou dizer? Não excluir ninguém, né? Porque a enfermagem ela tem muito disso. Como a gente consegue olhar o nosso paciente em questão, o nosso cliente, o nosso atleta, a gente tem que observar todas as formas, né? E como a enfermagem ela foi forjada na guerra, então a gente está aí pronto para o front. Mas a questão dos esportes eletrônicos, a gente preza sempre pensando na sistematização da assistência. Então, no meu caso, né, agora a gente está em época pandêmica, então não tem como fazer de frente para o outro, tendo aglomeração, nada disso. Então a gente está fazendo por via teleconsulta. Nós temos uma equipe aqui em Duque de Caxias, que é a Gigante Esportes, que eles jogam FIFA. Então, eu estou junto com esses atletas e, no caso, eles me mandam um formulário, né? Junto com no caso, eu mando para eles essa ficha, e juntamente com o termo de teleconsulta, que é timbrado pelo COFEM. E aí, depois que me passam esses dados, eu agendo com eles uma teletransmissão, né? Como a gente está fazendo aqui. Então a gente fica mais ou menos uma hora, eu faço outras perguntas também, começa a conhecer um pouco mais dele, e aí a gente implementa, né, faz a evolução, como a evolução de enfermagem normal, já que, como eu falei, né, não tem como fazer no momento olho no olho, não dá, por conta da pandemia. Mas depois que passar a situação da pandemia, nós vamos fazer de modo presencial. Então a gente está fazendo dessa forma, e aí faço a evolução, né, e faço o plano de cuidados para esse atleta e a gente vai acompanhando. Então, é algo adaptado exatamente para a enfermagem, mas com o nosso olhar especial que só o enfermeiro tem. Você falou do hipismo, o Jota Castrinho entrou aí também. Opa! Hipismo também. Muito bom. Só complementando, Lúcia, também eu não tenho experiência no esportes, mas eu sou enfermeiro do trabalho, né? Então, consequentemente, eu tenho que dar o meu pitaco também. Fique à vontade. O que a gente pode tentar fazer uma alusão à parte ocular, né, dos atletas. Se os atletas forem atletas que façam uso de óculos, né, ou não, se não for, se for um ambiente que tenha muita iluminação, de repente botar um óculos escuro, não um óculos escuro muito forte, botar um óculos escuro só para proteger, já que ele vai ficar focado naquela lente. E o atleta que for responsável por uso de óculos também, a gente pode tentar fazer aquela lente que clareia e não clareia, né? Eu não sei qual é o nome, aquela lente que, tipo transitions. Isso, tipo transition, que ela, conforme ela bate a luz, ela vai compensando para fazer com que aquele atleta, porque, como eu falo para os meus atletas de um futebol, o corpo deles é o meio de trabalho deles, né? O corpo deles é o instrumento de trabalho deles. E no esportes, o olho, a mão, é o instrumento deles, logicamente com pensamento, mas o olho é muito importante. Sem o olho, ele não vai conseguir fazer prática de esporte. E a cadeira gamer também, por que ela tem 2 travesseirinhos atrás? Exatamente, para fazer exatamente a compensação da lombar e da cervical. Sim, e da lombar também. Não, é que eu estava mostrando. Não, estava mostrando aqui, que aqui a lombar é compensação. Tudo bem, tudo bem. Por isso tem esses 2 travesseirinhos, entendeu? Que você adapta para a sua realidade, para a sua estatura, e aí você ajusta a cadeira para que possa jogar ou fazer alguma outra coisa que passe muito tempo vendo detalhe, o PC, né, ou jogando. Oi? E um detalhe bem interessante, quando você entrou no meu carro, né, você entrou com pH e qual foi a primeira coisa que você prestou atenção? Exatamente. Eu botei no meu carro exatamente o travesseirinho, exatamente para não ter primeiro, chicote, caso tenha. Isso. Né? E é um travesseiro, não é especial, é um travesseiro que você pode comprar numa concessionária ou algo do gênero, não vou ficar fazendo aqui propaganda, mas é um travesseiro para você colocar aqui, para você não fazer, você não ter aquela o efeito Tração? chicote, não ter atração, exatamente, fazer uma atração ali. Sim, Lúcio, o óculos seria especial, sim. Seria um óculos para jogos, né? Não o óculos daquele atleta.
Por isso que o esportes é um dos esportes que mais está dando dinheiro no mercado. Tá? Ele tá fazendo uma lucratividade absurda. Tanto para empresas, como para o atleta, como para retorno empresarial. Tá? Tá sendo considerado até, às vezes, mais rentável do que o próprio futebol. Ó, e detalhe, o esportes, no caso mais badalado, que a gente acaba ouvindo falar, é o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. É um jogo estilo MOBA, né, que é uma sigla que remete àquele jogo. Então, para quem não sabe, né, são 5, né, dentro de campo, que eles têm que avançar 5 do ataque e 5 da defesa, digamos assim. É mais ou menos isso, e tem que derrubar umas torres. Então, o jogo consiste basicamente nisso. E para entrar no Campeonato Brasileiro de LoL, para você entrar, a inscrição são 4 milhões de reais. 4 milhões de reais para você entrar no jogo. E o patrocínio Master nada mais é do que a Mastercard. Então você pensa, o tanto de investimento que é feito a respeito desses atletas, né? Tem vários coreanos, sul-coreanos, né, que vêm justamente para jogar no Brasil. Olha isso. E quando, claro, né, agora não por conta da pandemia, mas até o ano passado, o público é imenso, a ponto de lotar, por exemplo, aqui no Rio, aquela Geonesse Arena, né? Arena Carioca 1, e lota mesmo, né? Então tem público para poder assistir. Então vocês imaginam o tanto de investimento que existe, mas é a saúde desses atletas. Até existe sim, mas quando é em game house, ou seja, em centros de treinamento específicos, onde o atleta ele fica lá, ele se concentra, ele dorme no local, ele tem toda uma rotina para poder seguir, mas é o atleta que não tem estrutura, que não tem uma game house, que joga por conta própria, ou joga, no caso, de modo amador. E aí? E a saúde dessa galera? Como é que faz? Então não adianta só ter investimento para o jogo e cadê a saúde? Inclusive, em dezembro do ano passado, morreu um atleta aqui de Campo Grande, que ninguém sabe a causa. Não foi dita a causa, a organização não soube explicar, ou seja, o time não soube explicar o que aconteceu. Ele ficou internado aqui, no Pedro II, aqui em Santa Cruz. Ninguém sabe a causa. E aí? Um garoto de 19 anos, com a vida pela frente. O que aconteceu? Ninguém sabe. Porque assim, cada esporte, porque também o esportes é considerado até novo, né? Eu só registrar a presença aí do Renatinho. Renatinho, ele sempre reclama comigo que eu não falo o nome dele quando está nas lives. E hoje ele teve um jogo bem interessante. Eu não estava lá, mas eu estava torcendo por vocês. Tá? O Renatinho é lateral esquerdo, lateral direito do Queimados Futebol Clube, no qual eu sou coordenador de saúde lá. Tá? Então, Renatinho, um abraço para você, tá? E agora, por favor, não se sinta mais constrangido. Inclusive, a Fitness Show aí também, que é do André Andrade, um presidente muito interessante, porque tudo é muito direcionado à cabeça. Então, vamos lá. A primeira coisa, o que eu ia falar, já te respondo, Lúcio. O que eu acho só é o seguinte, o eSports é um esporte novo, né? Muito novo se comparado aos outros esportes, né, que a gente tem. Tem esporte, inclusive, que é milenar, né? Que é o caso, por exemplo, do badminton, né? Que veio de outro esporte, o futebol, que é já quase bicentenário, e por aí vai. Vamos puxar pelos esportes da era antiga. O próprio atletismo é antigo, né? Da Grécia Antiga. A própria luta, que chamava de greco-romana, né? Que agora é luta olímpica, é antiga também. Então, o próprio pentatlo também. Então, tem diversos esportes aí que já estão há muitos anos aí, desde dos Jogos Olímpicos da era antiga. Então, assim, eu não defendendo, não atacando, nem nada. Estou tentando entender, como eu falei, eu não tenho experiência em esportes, mas eu tenho experiência em coordenação de equipe. Então, eu creio que o esportes ainda, por ser muito novo, não temos ainda exames específicos para fazer uma entrada no evento. Beleza, são 4 milhões para entrar. Legal. É caro? É caro. Mas ainda não visualizaram que o atleta ele tem que fazer o exame tal, o exame tal, o exame Y, o exame X, o exame W. Não tem ainda um roteiro a ser seguido. O que provavelmente deve ser pedido é raio-x de tórax, o que provavelmente é pedido
um atestado de saúde, né, para competição e ponto. Acredito que não tenha mais. Mas essa morte, infelizmente, aconteceu, mas felizmente para alertar todo mundo. Então, por que esse cara morreu? Qual foi o motivo? Vamos tentar verificar, vamos tentar ver isso aí, vamos ver, de repente, ao invés de pedir só raio-x, só o exame tal, vamos pedir, de repente, um postrograma, vamos pedir, de repente, uma densitometria óssea, vamos pedir, de repente, uma testagem sanguínea, algumas coisas que a gente pode, de repente, começar a adaptar para verificar isso aí. As organizações dos eventos ganham muito dinheiro. Então, consequentemente, eles também têm possibilidade de fazer um pedido de exames. E quem está entrando também tem dinheiro. A partir do momento que tem 4 milhões, tem dinheiro. Né? Então, eu acredito que essa participação da equipe multidisciplinar de saúde, principalmente com enfermeiros, né, que vão fazer o meio de campo, né, a gente já falou isso algumas vezes, eu acho que é bem interessante a gente começar a verificar esse tipo de coisa aí. Né? Não sei se estou falando besteira, Camila. Não, tá falando certo. Aqui a gente está complementando ideias, entendeu? Então, assim, tá muito legal essa interação e para o pessoal conhecer um pouco mais, porque realmente faz-se necessário. O investimento é altíssimo, mas é a saúde dessa galera, né? Como a gente... Foi até uma postagem que nós vimos do Elisângelo, né, a respeito do dímero D, que, sinceramente, também vale a pena pro esportes. Por quê? Ele passa muito tempo, o quê? Sentado. Então, Sim. a probabilidade dele ter uma TVP ou ter a questão das próprias varizes mesmo, né? Então, isso tem que ser pensado também. Pode falar. TVP, para quem não conhece, é trombose venosa profunda. É porque a Camila, às vezes, ela esquece que ela não está falando só com enfermeiros ou com profissionais de saúde. Perdão. A Camila perguntou aqui se é interessante avaliar a parte cardiológica do atleta. Não é interessante, é necessário. É totalmente necessário. O que a Lúcia tinha perguntado? Porque é muito direcionado à cabeça. Sim, Lúcia, é direcionado à cabeça pelo seguinte. O atleta, eu vou falar agora aqui, dando um exemplo aqui. O atleta, ele está aqui, ó, eu estou sentado e vou ficar 1 hora aqui na live. Então não vai me causar tanto problema. Mas se eu me sentir desconfortável, eu vou botar o meu corpo para trás. Quando eu botar meu corpo para trás, depois eu vou ficar com muita dor. E eu vou fazer hiperextensão e muita extensão para frente. Então, consequentemente, a gente tem que pensar na cabeça do atleta, não é na cabeça em si. É que a cabeça vai estar direcionada direto para o corpo. Se ele começar a lesionar essa parte aqui, ele vai começar a compensar o resto do corpo inteiro, e aí vai ocasionando sérias lesões em vários locais do corpo. Entendeu? Então, na verdade, é essa situação. Éder, nosso amigo do Praia para Todos, juiz de Power Soccer, ele é o multivalente, o cara top demais. Éder, abração, meu irmão. Saudade de você. Quem mais? Quem mais perguntou alguma coisa? Também medição da pressão ocular. É legal, isso aí é legal, Lúcia. Bem interessante. Fazer uma aferição de pressão ocular seria bem interessante. Porque o atleta realmente ele fica o tempo todo focado ali e às vezes ele pode achar que não tem uma lesão. Ele pode achar que não tem problema de visão, mas ele tem. E aí ele desenvolve isso aí porque ele fica horas e horas focado no mesmo ponto, horas e horas focado em certas situações, e eu acho que a pressão ocular seria bem interessante. Como mais ou menos feito a CUT-1, o CUT-MAN, no MMA. Ele é verificado a cada tempo, a cada passagem de fase, dependendo do jogo que ele esteja fazendo. É bem interessante fazer essa aferição, sim. Eu acredito que seja muito interessante. É verdade. Quando eu tentei fazer exame para poder fazer cirurgia corretiva, né? Infelizmente eu não consegui, porque minha córnea parece uma folha de papel, mas beleza. Eu fiz uma bateria de exames e sim, faz-se necessário para o pro player fazer não só o exame de pressão ocular, mas também exames detalhados a respeito da sua visão. Porque tem diversas doenças, né, que podem ser até ocupacionais,
que afetam também a saúde dos olhos. Então, o atleta de esportes, ele vai usar praticamente o corpo inteiro, porém, os olhos também são fundamentais, porque muito exercício que são feitos com os olhos que acaba cansando. Então, é muita movimentação, sabe? É muita coisa que é realizada com os olhos o tempo inteiro, sabe? Então, qualquer movimentação já é algo que pode ser prejudicial, entendeu? Então, faz necessário, sim, exames mais detalhados, além da questão da pressão ocular. E você falou a respeito de cabeça, eu lembrei de uma outra situação. Automobilismo. Quantas e quantas vezes já foram ajustadas a questão da segurança nos carros? Por que que o cockpit ele é tão apertadinho para aquele atleta conseguir entrar? Por quê? Porque quando o cara está 300 por hora, ele não tem que ficar, como ficar dando chicote com a cabeça a 300 por hora, senão quando ele sair do carro, já era, né? Então, por isso que dentro da Fórmula 1, por exemplo, não sei se vocês já repararam, mas acho que de uns 3 anos para cá, se não me engano, tem uma proteção na frente, quando você vê no caso, a câmera do piloto, que tem uma proteção na frente. Não sei se vocês já viram isso. Como se fosse uma barra circular, assim. Não sei se vocês já viram isso. Aquilo ali, quando Chama-se a halo. Oi? Chama-se halo. Isso, um halo, né? Eu ia falar longarina, mas a longarina é em pé. É tipo Não, aquilo ali. Oi? o halo ele fica ali naquela região da frente e o Santo Isso. Antônio atrás e ainda tem a proteção do Hans, que é aqui que fica grudado, é como se fosse um cinto de segurança que dá para o atleta ele não Isso. fazer o chicote. Então, se todo mundo reparar, só te cortando já para... Isso aí eu sei porque eu estudei isso aí, então foi inclusive um artigo que eu fiz. O halo ele serve exatamente para se o carro capotar, e o atleta antigamente tinha só o Santo Antônio, né, que é como se fosse uma corcunda atrás do atleta, né, do piloto, e aí aquilo dali o carro capotava e teoricamente o atleta não acontecia nada, né, com ele. Mas não, depois do Ayrton Senna, que ele teve capotagem, ele não teve a fratura de pescoço na capotagem, ele teve a fratura de pescoço depois que a roda bateu. A roda bateu, ele já estava desacordado, a roda bateu e ele teve a fratura. Então, aquele halo dali, halo quer dizer anjo, né? Quer dizer auréola, desculpa, auréola do anjo. Então, o halo serve para isso. Ele vai fazer um cockpit da cabeça. E diferente do que as pessoas acham, o piloto está nessa posição aqui, ele fica realmente com o braço esticado, ele faz esse movimento aqui, tá? E ele faz também com que qualquer coisa que bata ou venha bater em cima não bata na cabeça dele. É isso mesmo. Tá? E a força G, por que também o Hans fica preso nele? Não sei se todo mundo reparou, quando o piloto sai, fica preso o Hans no macacão e no capacete. Exatamente o capacete não ser arremessado ou algo do gênero, e o atleta ter uma capacidade maior de não mobilizar a cabeça na força G. E lembrando que o cara está a 300, 350 km por hora, a força G é aquela força que quando você gira o carro. Então o atleta ele já vai estar preso, porque o cockpit realmente é pequeno, e a força G não vai fazer com que a cabeça dele fique assim o tempo todo, que era a maior lesão dos atletas era essa. Em atletas, como por exemplo o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, que foram da Ferrari, existe um aparelho na Ferrari, que foi desenvolvida por eles, que eles fazem movimento assim, com a cabeça, chegando a pegar até 80 quilos com a cabeça, né? Tá? São aparelhos de musculação que fazem isso. É bem interessante o estudo da Fórmula 1, que as pessoas acham que o cara só fica sentado ali. Não, ele não fica só sentado, não. Ele está fazendo... O atleta chega a perder até 8 quilos por corrida. Tudo bem, tem muito líquido ali que ele perdeu. Mas ele repõe cerca de, vamos botar, 50%. 4 litros de água que ele coloca ali, ou 4 quilos, né, em água que ele repõe, em líquido, mas ele perdeu 4 quilos. E 4 quilos é muita coisa para você perder em 6 horas de preparação. É muita coisa. Muita coisa. Até porque o macacão, né, ele tem toda uma proteção, né, ele é anti-chamas, e ele não tem como o atleta ele transpira ali dentro, né, que tem um sistema para o macacão não ficar molhado.
enfim. E fora que não tem nada como exteriorizar, né? Essa perda de água. Por isso que se fala que se perde tudo isso com o atleta. Ou seja, ele não só usa o corpo em si, mas também, ó, a mente para poder realizar aquela prova. Então, quer dizer, são aproximadamente aí, que a gente pode colocar, 80 voltas, sei lá, 50 a 80 voltas, dependendo do circuito. Se for um circuito de rua, aí é mais tempo, então varia bastante. Fora os outros também, da Indy, né, que são as 500 milhas de Indianápolis, que é a corrida mais famosa aí. Tem a NASCAR também, e tem... Aí no Olha só, automobilismo a gente pode citar diversas corridas até de longa duração, e o automobilismo mais ou menos aí são uma hora não, umas 2 horas, talvez. Aí depende muito do circuito também. deixa eu deixar registrado aqui, meu primeiro técnico de ginástica olímpica está presente aí, que é o professor Sérgio Bastos. Se eu sei alguma coisa de ginástica olímpica, ginástica rítmica, ginástica artística, é graças a esse cara aí que acreditou em mim quando eu era moleque, lá no Colégio Militar. Luiz Fernando Lopes, porra, sem palavras para você, o cara tá indo no bar, o cara prestigiando a nossa live aí com a gente. Ó, a enfermagem intensiva, porra, muito, muito legal, tá aí. Professor Estevão tá aí com a gente também. O Estevão, pô, é um cara sensacional também. Fisiologista Guilherme Estopa. Cara, assim, a live tá sendo muito maneira, várias pessoas muito, muito legais aí com a gente. Professor Sérgio Bastos, muito obrigado por tudo, professor. E, assim, continua aí o convite para o senhor aí, fazer um convite online aí para o senhor para a gente falar um pouquinho sobre ginástica artística, ginástica rítmica, entendeu? Luiz Fernando, pô, o cara tá sempre com a gente aí. A gente falou de hipismo outro dia aí, você que é um aficionado por hipismo, um cara joga polo Opa! cavalos é muito legal, pô, muito interessante. E assim, Lila, o que a gente já está começando a se encaminhar para o final da live? O que você vê hoje? Como você vê a enfermagem? Como você falou lá em 2007, você teve esse estalo de insight. E como você vê a enfermagem hoje? Essa enfermagem esportiva, como você vê ela hoje? O que você acha que pode crescer? Como pode crescer? Ou se a gente não vai conseguir ir muito longe? O que você acha? Eu sou suspeito Bom, para como eu falar. falei. Oi? Eu sou suspeito para falar. Eu também. Ah, Bom, assim, Luiz, a enfermagem Luiz, esportiva é algo que tá no coração. Pode falar. ó o Luiz falando aí que tem Cavalo de 4 cavalos polo. polo. Nossa, que legal! Ah, polo é um esporte elegantíssimo, vamos combinar, né? Então, cara, enfermagem esportiva é minha vida, não tem como. E não estou romantizando, né? Realmente, eu me dedico a isso já há 13 anos aí nessa batida, e é algo que eu passei por muita coisa, entendeu? Para poder lutar em prol da enfermagem esportiva e eu não vou largar disso, não, cara. Sinto muito, mas quem achou que eu ia desistir, desculpa aí, sinto muito, mas tudo que eu mais quero agora é continuar a caminhada. Nós agora tivemos mais visibilidade, no caso a enfermagem no geral, por conta da pandemia, né, por conta das nossas ações. Só que a enfermagem está aí ó, há muito tempo. Temos aí 200 anos de atividade, né, marcando aí os 200 anos de Florence, a nossa precursora da enfermagem moderna. Mas cabe a nós, né, tanto eu, você e quem quiser chegar conosco, né, tudo que a gente precisa é ter visibilidade para mostrar que sim, é possível a nossa atuação, que é possível sim a gente conseguir, né, abrir caminhos também para outros colegas que queiram atuar e principalmente mostrar que também é possível estarmos numa equipe multiprofissional, para que a gente possa aí preencher essa lacuna dentro do esporte que está faltando. É isso. Deixa a gente trabalhar e depois a gente conversa. Enfermagem e oftalmologia está aí dando palpite para a Opa! gente. É uma área totalmente nova também. É uma área, a gente estava falando de oftalmologia agora há pouco. Pô, excelente vocês estarem aqui conosco. Rafael Alonso, que é coordenador lá da FEBARJ, né, que é a Federação Estadual de Badminton, no Rio de Janeiro. FEBARJ acabou de entrar, acabei de falar, FEBARJ entrou, entendeu? Muito, muito legal isso aí. A gente
são esportes em que a enfermagem, a Medsport, que é a empresa que eu trabalho, ela tem um acordo de parceria com a FEBARGE. Então, todos os eventos teremos a Medsport trabalhando com enfermeiros, fisioterapeutas, com toda a equipe multidisciplinar, juntamente com o badminton. Então, assim, eu falando agora sobre a enfermagem do esporte, eu não vou ser clichê que nem você, que a enfermagem do esporte é a minha vida. A minha vida está dentro da enfermagem do esporte. Não tem mais uma coisa, é uma coisa só, não tem separação. Eu respiro, eu vejo, eu sinto, eu acordo, eu durmo fazendo isso. Então, é bem complicado isso daí, a gente vê isso daí, e agora a gente está vendo o negócio crescer realmente. Né? A enfermagem do esporte está crescendo, a gente está ganhando visibilidade, a gente está atuando em congressos, a gente está, semana passada, retrasada, não me lembro, estávamos em um congresso dentro da medicina esportiva. A medicina está começando a ver a enfermagem como uma necessidade ao lado deles, né? E aí a coisa acaba acontecendo. A experiência vai vir, então a gente tem que ter atrelado conosco realmente a equipe multidisciplinar. Eu não quero tomar o lugar do fisioterapeuta, eu não quero tomar o lugar do médico, eu não quero tomar o lugar do educador físico, do psicólogo, do TO, nenhum deles, do nutricionista, eu fiz com a Paula semana passada, né? Então, assim, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu quero ter o meu espaço. E existe espaço para todo mundo, tanto é que eu estou mostrando isso, você está mostrando isso, e, Marcelo, depois a gente conversa, tá? Eu estou vendo isso. Estou vendo isso. O Marcelo está brincando comigo ali, mas o Marcelo ele é um atleta de paranatação, né? É um atleta que ele está buscando o índice olímpico, falta muito pouco para ele conseguir esse índice olímpico. Então, a equipe está fazendo uma preparação com ele em todos os sentidos. Né? E, assim, eu tive o prazer de encabeçar essa situação. Né? Eu sendo enfermeiro, e a gente está fazendo toda essa situação gestual, de prática, de tudo, tudo. Né? Ele sofreu aquele problema que o Vasco Paradesporto, né? Sem querer falar aqui, romantizando times e situações, mas foi uma coisa pública. O Vasco, a instituição Vasco da Gama não apoiou mais financeiramente, até porque, segundo o presidente falou, não tinha dinheiro, então a gente, teoricamente, vai ser obrigado a concordar. Né? Então, esse projeto ficou parado, não existe mais no momento o Vasco Paradesporto, e aí isso daí fez com que nós, da Medsport, pegássemos o Marcelo e fizéssemos todo um sistema de treinamento com ele. Foi bem legal a equipe multidisciplinar. Eu vi aqui que ele falou alguma outra coisa que eu não li. Quais são os principais pilares fundamentais que a enfermagem esportiva se apoia? Responde você aí, Lila. São os mesmos que a enfermagem se apoia, né? A ética profissional, o respeito, né? Vendo que a gente precisa também orientar o atleta a respeito do fair play, a respeito de evitar a questão do doping. Acho que se apoia em diversos pilares, né? Então, aliando a enfermagem focada no esporte. Então, eu acredito que sim. Está dentro da ética profissional, o respeito mútuo e, claro, né, o jogo limpo. Então, eu acredito que se apoia nesses pilares. E sem contar que existe o respeito interdisciplinar também, né? Também. Quando a gente é multidisciplinar, a gente tem que falar do respeito multidisciplinar. O enfermeiro ele pode atuar até a página 2, que aí vem o fisioterapeuta e atua da 2 a 3, o médico atua da página 3 a 4, e aí cada um vai ter a sua página para atuar. Né? É o que exatamente a minha mãe está falando aqui, né? A Tereza Cristina Piva, falando que ninguém toma lugar de ninguém. Tudo é uma questão de conquista e trabalho da equipe multiprofissional. É exatamente isso. Eu acho que ninguém quer tomar lugar de ninguém quer... Isso aí eu acho que já deu. Né? A minha live com o Salve foi bem interessante nisso aí, que ele deixou isso bem claro. O médico que acha que é soberano nas suas decisões está errado. O enfermeiro que acha que é soberano nas suas decisões está errado. O fisioterapeuta está errado.
todo profissional que acha que dentro de uma equipe multidisciplinar a decisão dele é soberana, está completamente errado. Tem que mudar de esporte, tem que mudar de situação, que eu acho que não é bem por aí. Todos nós temos que sentar, conversar. É como se fosse fazer um round dentro do hospital. Quando a gente fala de um paciente. Quando a gente fala de um paciente, a gente quer fazer toda uma problematização para melhorar e qualificar aquele paciente. Ó, aqui o pessoal da enfermeiro investidor. Ah, pô, legal, enfermeiro investidor, bem interessante. Esporte é vida, sou maratonista de 25 quilômetros, live show. Pô, vem conosco, prestamos assessoria, todos nós aqui. Uma curiosidade, que outro dia me perguntaram o que eu bebo aqui, né? Não é água, isso eu garanto para vocês, tá? E por que toda vez que eu vou beber eu tenho que fazer isso? Não é porque eu bebo mate, gente. Isso aqui é mate. Faço mate, eu bebo. Aquele mate que só o Rio de Janeiro está acostumado a tomar, né? Aquele chá mate, aquele chá preto. Então, a gente está aqui no Rio está acostumado a tomar desse jeito. Normalmente chá gelado. Então, é super normal a gente tomar aqui. Para quem não entendeu, é aquele famoso mate leão, mas tem também outras marcas, né? Então, é isso. E eu, no caso, também, eu estou acostumado a tomar chimarrão, né? Eu já tenho vários amigos meus do Sul. E pelo hipismo mesmo, a grande maioria já foi lá para o Sul, né? Então a grande maioria toma chimarrão também, né? É bom, chimarrãozinho é bom. Depende também da região, né? Então, varia bastante. Estão perguntando aí quando vai ser a live. Minha mãe é comigo. Opa! Estão perguntando aqui quando vai ser a live da minha mãe comigo. Olha, Eliane, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que aguardar, porque a professora Tereza Piva, segundo palavras dela, abre aspas, ela viu uma Flintstone na informática, então é complicado. Ela já está entrando comigo aqui no Instagram, já está bom demais. Agora, fazer uma live com ela já vai ser bem mais complicado. É mais fácil ela fazer uma live com outra pessoa, comigo não. É mais fácil, de repente, a gente botar a professora Piva com a enfermeira Camila Lino, acho que é mais fácil. Ai, ai. Mas é interessante essa questão da gente estar interagindo, né, sobre a enfermagem esportiva, porque é o que a gente vem falando aqui, né? É algo necessário dentro do esporte. Nós somos agregadores, sim, né? E foi o que você falou, um corpo, ele não funciona só com órgão, ele funciona com diversos órgãos e eles sincronizados para poder cumprir as suas funções. Da mesma forma também, o beneficiado é o atleta, é o nosso paciente em questão. Então é por isso que, mais do que nunca, a gente precisa estar inserido no meio. É isso que eu penso. Nós são 207 ossos que nós temos no corpo, não é isso? 206, eu tenho 207, porque eu tenho uma vértebra a mais, então. É, eu falei exatamente no teu caso mesmo. Pensando na minha L6, né? E também nós temos, agora, músculos, eu não lembro, mas eu sei que é 4 ou 5 vezes mais do que a quantidade de ossos que a gente tem. Mas, assim, imagina o seguinte, eu me lembro isso aí bem, quando a gente vai dar um beijo numa pessoa, nós mexemos 28 músculos. Então, Isso. vocês quantos músculos a gente não mexe quando está fazendo uma atividade? A enfermagem ali estava falando, quando faz uma maratona de 25 quilômetros, quantos músculos do corpo ele não mexeu? Né? Quando você está no eSports, você acha que ali o cara está parado o tempo todo, mas ele está mexendo, ó, principalmente musculatura aqui, ó. Mas ele tem que mexer as pernas também, porque senão vai dar câimbra. Ele tem que mexer toda a parte ocular, facial. Então, assim, a musculatura... Muito daqui, ó. Também, para poder raciocinar o jogo. Não, com certeza, mas assim, eu estou falando coisas que a gente acha que não mexe, peitoral maior, tá mexendo com trapézio, tá mexendo com deltóide, tá mexendo com bíceps, com quadríceps, tá mexendo com todas as musculaturas, isso daí é muito interessante. E assim, as pessoas acham que não, é um joguinho, tanto faz. Não, é um joguinho não. A parte cognitiva muda completamente.
Agora, nessa pandemia, todos os atletas ficaram parados, a gente tem 30 segundos. A gente tem 30 segundos aí para pesquisar. Ai, Vamos terminar e vamos voltar, peraí. bora, bora. Sim. Espera aí, Já galera. Ele vai salvar e daqui a pouco a gente começa de novo. Aguarda aí. Isso aí, só um minuto, já voltamos.